Fala galera, tudo bem? Essa palestra que você assistirá agora gratuitamente, ela também estará disponível na nossa área Premium. Para adquiri-la, basta acessar esse endereço abaixo e garantir a sua vaga de assistir quando e onde e quantas vezes quiser. Aproveite! Olá, sou o professor David Macena, diretor técnico da PowerCore Performance e responsável pela certificação em treinamento funcional e reabilitação da empresa, e vou estar falando aqui para vocês sobre abordagem integrativa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Lino Delcio pelo convite para fazer parte aqui do corpo docente do CONICID, e agora nós vamos falar um pouco sobre abordagem integrativa. O que seria isso? Abordagem integrativa é um conceito que integra as diversas capacidades motoras, certo? E alguns conceitos a gente tem que desenvolver até chegar numa relação otimizada entre coordenação e força. E essa otimização, essa relação otimizada vai nos levar a uma maior transferência de treinamento. Alguns conceitos que a gente tem que desenvolver anteriormente para que a gente comece a falar sobre abordagem integrativa. O primeiro conceito é o conceito de sistemas complexos. A partir da teoria dos sistemas dinâmicos, nós desenvolvemos a ideia de controle motor, que faz parte dessa abordagem, certo? A auto-organização, o ambiente e os restritores de taxa são pontos fundamentais a serem desenvolvidos na abordagem integrativa. Isso otimiza a relação de transferência e o trabalho dos governadores centrais. A relação entre atratores e flutuações e os trabalhos de Barnstein, que a gente vai comentar aqui sobre graus de liberdade e variabilidade condicionada ao contexto. Por fim, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação da força, né? Através do conceito de muscle slack. Esse artigo do Paul Glaser é um artigo de 2015, em onde ele propõe uma ideia integrada sobre treinamento. E ele faz aí uma crítica à abordagem convencional da ciência do esporte, né, onde a gente divide cada uma das capacidades motoras e as estuda de forma isolada. Então, isso, do ponto de vista do Paul Glaser, traz uma relação linear para cada uma delas. Então, elas se encerram por si só, né? Elas não têm uma integração, e é isso que busca a ideia do Paul Glaser, né? Então, muita abordagem que a gente imagina que a gente está conseguindo uma transferência positiva para as habilidades motoras, a gente está trabalhando de forma geral. Então, a gente tem a preparação física geral evoluindo para a preparação física específica. Esse link é justamente o link que a gente vai buscar na abordagem integrativa, é o link da coordenação. É isso que a gente quer buscar, a integração entre o que a gente faz na preparação física geral e o que a gente faz na preparação física específica, pesando os dois lados sempre de forma integrada, certo? A preparação física geral, ela tem baixa transferência, ela não transfere tão bem. O que transfere bem é a preparação física específica. Então, essa transferência é o nosso ponto de partida para que a gente discuta os ganhos em adaptações fisiológicas no treinamento. Para isso, a gente tem que pensar um pouco no conceito de força. E a proposta do conceito de força é da gente conseguir desenvolver a chamada força suficiente. O que é essa força suficiente? É a força que a gente consegue transferir para as habilidades motoras. Pouca força traz um déficit de aplicação, porque como a gente não tem força, a gente não consegue aplicar tanta força assim. Mas muita força também, a gente tem força excessiva. Toda essa força não vai ser aplicada para as habilidades motoras. Então, a proposta é conseguir realizar um treinamento que te dê força suficiente, parâmetros de força suficientes. Por quê? Porque a força para desenvolver um levantamento de peso é diferente da força para desenvolver um jogador de futebol, por exemplo. Para jogar futebol, você necessita de menos força do que para levantar altas cargas numa competição de levantamento de peso. Então, para um jogador de futebol, a gente precisa desenvolver força dentro de um limite que seja aceitável para que ele desenvolva bem a habilidade de jogar futebol, obviamente com a aplicação de força otimizada. Então, a força suficiente mais a coordenação é a nossa unidade de trabalho aqui, certo? Nós precisamos integrar esses dois conceitos. Ter força e coordenar essa força, aplicar bem essa força. Isso vai para o nosso binômio
de eficiência de movimento, que fala que eficiência de movimento é igual a geração de força mais aplicação de força. Nós precisamos gerar força suficiente e aplicar bem essa força para que a gente desenvolva o movimento com o mínimo de gasto de gasto energético, né? Então a gente ter mais eficiência e que a gente consiga repetir esse gesto por muito tempo dentro de uma partida, dentro de um evento competitivo. Então o que a gente vai buscar realmente é essa boa aplicação, essa otimização da aplicação de força para que a gente tenha um custo de movimento menor. Esse trabalho é um trabalho que eu sempre mostro, que é o trabalho do Bobart, e esse trabalho mostra uma relação muito interessante com relação ao que eu venho falando sobre a força, né? Qual a importância da força dentro do programa de treinamento. A gente tem aí 3 grupos, né? Um grupo controle e os outros dois grupos que sofreram intervenção. Um dos grupos teve uma otimização do controle neuromuscular, o outro não, certo? Ambos os grupos aumentaram a força em 20%. Porém, o grupo que teve otimização do controle neuromuscular aumentou a performance. No caso, aumentou a performance no salto vertical nesse trabalho. E já o grupo que aumentou os mesmos 20%, mas não teve um controle neuromuscular otimizado, acabou perdendo performance no salto vertical. Então, a gente vê aí que independente do quanto você aumente a força, você precisa aumentar a condição de aplicação dessa força. Então, o controle neuromuscular otimizado aí foi decisivo para que você consiga uma transferência positiva aí para um gesto funcional, como por exemplo o salto vertical aí no trabalho do Bobart. Então, os dois grupos aumentaram 20%, porém esse aumento de força representou uma diminuição de performance em um grupo e um aumento de performance no outro, e quem definiu isso foi a otimização da aplicação dessa força, né? Aí a proposta do Paul Glaser, que eu falei anteriormente, certo? A proposta do Paul Glaser é a proposta de uma unificação, de um trabalho integrado entre as capacidades motoras, certo? Parece uma ideia óbvia, mas na prática ela não é tão óbvia. Obviamente que a gente busca a integração de várias capacidades motoras, da força, da endurance, da própria potência, das manifestações de força como um todo, né? Do trabalho metabólico. Obviamente que já buscamos isso dentro do programa de treinamento. Porém, a ideia do Paul Glaser vai além disso. A ideia do Paul Glaser vai nos levar a uma integração e um trabalho conjunto de todas essas capacidades motoras. O trabalho do Paul Glaser representa o entendimento da performance como um fenômeno não linear. O que seria um fenômeno não linear? Um fenômeno não linear significa que o comportamento das partes não define o todo, certo? Então, não nos interessa as partes. Nesse caso, não nos interessa as capacidades motoras de forma isolada, e sim as relações entre elas, certo? Então, olhando para a performance como um fenômeno multifatorial e não linear, a gente tem aí que a gente precisa integrar todas essas capacidades motoras de forma otimizada, certo? Então essa é a proposta do Paul Glaser, essa proposta de integração de todas as capacidades motoras. E a gente vai ver como isso vai funcionar do ponto de vista prático. O primeiro conceito que a gente tem que desenvolver para pensar nessa integração é o conceito de controle motor sobre o olhar dos sistemas dinâmicos, né? Então a gente tem aí uma evolução do conceito de controle motor a partir de uma teoria mais centralizada no sistema nervoso central, que evolui até uma teoria que descentraliza o controle motor do sistema nervoso central, e a gente tem elementos extra-sistema nervoso, no caso aí as propriedades do sistema locomotor, essencialmente, que modificam o controle motor, né? Modificam os nossos padrões de movimento. Isso consegue nos trazer a uma condição mais real de movimento, porque a maioria dos movimentos, os movimentos atléticos, os movimentos funcionais, eles existem num ambiente caótico, né? Num ambiente que muda toda hora, num ambiente que é imprevisível, e essa teoria centralizada não conseguia explicar como o controle motor funcionava em ambientes como esse. Então, ter uma resposta do próprio sistema locomotor, uma resposta mais rápida, faz com que a gente consiga ganhos superiores em movimento, em ambientes caóticos, em ambientes que não são
tão previsíveis, certo? Então a teoria dos sistemas dinâmicos integra aí uma ideia central com uma ideia mais periférica de controle motor, vinda aí dos elementos do sistema locomotor que a gente vai estar tratando aqui na palestra também. Então, significa essencialmente essa ideia. Essa ideia significa entender o controle motor como um sistema dinâmico, como um sistema complexo, como um sistema dissipativo e como um sistema não linear, certo? Mais uma vez a gente usa o conceito de não linearidade aqui. Então, entendendo o controle motor como um fenômeno não linear, a gente tem que os fatores que influenciam no controle motor têm que ser integrados. O que nos interessa não é o comportamento do organismo, não é o comportamento da tarefa e não é o comportamento do ambiente. O que nos interessa são as relações que esses três fatores têm entre si. Então a gente tem aí no quadro a ideia de controle motor e coordenação sendo a interseção dos três fatores de restrição do NIO, né? Então a gente tem a tarefa, o organismo e o ambiente interagindo para produzir movimento. Qualquer intervenção em qualquer um desses três chamados fatores de restrição vão alterar a ideia de coordenação e controle, certo? Então qualquer mudança que a gente faz na especificidade da tarefa, no controle do organismo, aí, tanto a nível neural como a nível músculo-esquelético, e qualquer mudança que a gente possa vir a exercer no ambiente em que esse movimento está inserido, mudam a ideia de controle motor e coordenação. A gente vai ver que o ambiente é um fator importante aí a ser mudado, talvez o fator mais fácil da gente conseguir mudar no dia a dia do treinamento e da reabilitação. E como acontece essa aquisição de uma nova habilidade motora sobre o ponto de vista dos sistemas dinâmicos, né? A gente tem esses três fatores de restrição. A gente tem a tarefa, o organismo e o ambiente. Esses três fatores de restrição, eles interagem e a partir da interação desses três fatores de restrição, a gente tem uma mudança, uma nova habilidade motora emergindo, né? E então a interação desses três fatores de restrição produz uma emergência motora, produz uma necessidade de mudança no movimento. E é essa necessidade de mudança do movimento que gera a auto-organização desse sistema para que a gente tenha uma nova habilidade. Aí no quadro a gente mostra lá em cima os fatores de restrição, né? A bolinha, o quadrado e o triângulo aí, eles mostram os três fatores de restrição. Então, esses três fatores de restrição, à medida que eles interagem um com o outro, eles se auto-organizam para formar uma nova habilidade, para formar um novo atrator. O que é um atrator? Um atrator é um movimento forte, uma habilidade estável. Quanto mais forte for o atrator, mais difícil é mudar um atrator. Quanto mais forte é o atrator, maior terá que ser a magnitude da emergência motora para que ele mude, certo? Então, isso é um ponto importante do ponto de vista prático, porque a tendência do treinamento é aprofundar os atratores, é treinar os atratores e levar esses atratores a um nível cada vez mais profundo. E quanto mais forte for o atrator, mais difícil é de mudar. Então, a qualidade da intervenção tem que ser plenamente observada, porque se você faz uma intervenção ruim, cria um atrator forte, esse atrator forte não é eficiente, vai ser muito difícil você conseguir mudar com o tempo, isso é o chamado vício de movimento, certo? Então, para que você mude um atrator, você tem que gerar uma emergência, para que esse atrator se auto-organize e gere uma nova habilidade motora ou uma mesma habilidade motora de forma otimizada. Então, para que a gente consiga mudar ou otimizar uma habilidade motora, a capacidade do treinador em criar essas emergências dentro do ambiente de treinamento é fundamental. Na verdade, isso é o ponto crucial, é o ponto crítico no entendimento do papel do treinador aí com relação à aquisição de novas habilidades. O desenvolvimento da performance é dependente da capacidade do treinador em gerar emergências motoras e modificar o que está estável. Então, para a gente falar sobre sistemas dinâmicos, a gente vai ter que conversar um pouco
sobre de onde vem esse conceito, né? Esse conceito, pelo menos do ponto de vista do controle motor, vem dos chamados trabalhos de Bernstein, né? Dos problemas de Bernstein, na verdade. O fisiologista Nikolai Bernstein postulou nos anos 60 dois problemas. Um primeiro problema que ele chamou de problemas dos graus de liberdade e um segundo problema que ele chamou de problema da variabilidade condicionada ao contexto. O primeiro problema do Bernstein dá conta dos graus de liberdade, da necessidade de redução dos graus de liberdade para a otimização de uma habilidade. Esse primeiro problema ele pode ser facilmente exemplificado quando a gente compara um atleta aprendiz, né, um atleta que está aprendendo a habilidade, com um atleta que já é expert, o atleta que já sabe a habilidade, que já desenvolve de forma otimizada essa habilidade. O atleta iniciante, o atleta que está iniciando o seu trabalho naquela habilidade, ele tem várias maneiras de realizar aquela habilidade. Se você pegar uma criança que está iniciando um trabalho no basquetebol, por exemplo, e você der a bola na mão dele e pedir para ele arremessar na cesta, ele vai ter várias maneiras de arremessar aquela bola na cesta. Ele vai arremessar de todas as maneiras que no entendimento motor dele seja possível realizar aquela tarefa de encestar aquela bola. Então ele vai ter várias maneiras para fazer aquilo. Ele vai arremessar por baixo, ele vai arremessar direto, ele vai fazer aquilo de várias formas. Então ele tem vários graus de liberdade para a mesma habilidade motora. À medida que ele vai passando pelo processo de aprendizagem dessa habilidade de arremesso no basquetebol, ele vai afunilando isso, ele vai tornando esses vários graus de liberdade um grau de liberdade só, que a gente chama de unidade funcional única, certo? Então essa unidade funcional única é uma maneira só de realizar a habilidade, é a tendência ao aprendizado máximo, a melhor forma de realizar essa habilidade, a mais eficiente. Qual é a forma mais eficiente? É a forma no qual ele vai acertar a maior parte das vezes a bola na cesta. Então, ao longo do processo de aprendizagem, ele pega todas as maneiras que ele tinha de arremessar essa bola na cesta e afunila para uma só, a mais eficiente, a qual ele consegue acertar a maioria das bolas naquela cesta, certo? Então, ele reduz todos os graus de liberdade a um só. Então, esse é o primeiro problema do Bernstein. Esse problema é resolvido dentro de um conceito que a gente conhece como atrator. O que é essa unidade funcional única, né? O que é essa melhor maneira de acertar a bola na cesta? Isso é uma habilidade estável. Quando você pega um jogador profissional, se você visualizar os jogadores da NBA, por exemplo, eles têm uma maneira só de fazer aquilo. Eles fazem aquilo várias vezes durante o jogo, várias vezes durante a carreira, e aquilo ali é uma habilidade estável para ele. Então ele desenvolveu a habilidade de arremessar a bola na cesta e estabilizou isso, certo? Então, para otimizar esse processo, nós precisaríamos gerar uma nova emergência para que esse arremesso do jogador de basquete mudasse. Obviamente que nós não queremos fazer isso, já que eles acertam a maior parte das bolas. Então, não faz sentido a otimização dessa habilidade em pessoas que já têm com tanta proficiência. O segundo problema do Bernstein dá conta do efeito que o ambiente causa no controle motor. A variabilidade condicionada ao contexto vem da observação de que os movimentos esportivos, né, os movimentos funcionais, são realizados dentro de um contexto caótico, dentro de um contexto imprevisível. E essa imprevisibilidade é direcionada para esse segundo problema com o nome de flutuação, certo? Flutuação é a parte do movimento que varia sempre que o ambiente varia. Então, toda vez que o ambiente variar, nós vamos ter um novo controle sobre aquele movimento, por mais otimizado que esteja esse movimento. E o papel do treinador aí é conseguir otimizar esse movimento dentro de várias situações diferentes, dentro de vários contextos ambientais.
Por quê? Porque por mais eficiente que você seja em arremessar a bola na cesta, você vai ter que arremessar sob pressão de marcadores, você vai ter que arremessar sob pressão de tempo, você vai ter que arremessar de vários locais diferentes da quadra. Então, a cada necessidade momentânea dessa, a gente vai ter algumas diferenças no controle motor do gesto de arremessar. Obviamente que é muito mais fácil lidar com as variações do ambiente quando o atrator é forte, quando a gente tem um atrator otimizado, quando a gente tem um atrator bem condicionado à eficiência do movimento e ao resultado que a gente pretende desse movimento, e esse ambiente varia. Vai ser muito mais fácil lidar com as variações do ambiente, né? Vai ser muito mais fácil lidar com as flutuações quando o atrator é otimizado, né? Quando o atrator é forte. Na figurinha aí a gente vê que um modelo teórico, né, sobre a teoria dos atratores e flutuações. Embaixo aí, dentro desses poços azuis, a gente tem os atratores, né? E lá em cima, nas setinhas, as bolinhas representam as flutuações que variam com o ambiente, certo? Os atratores, você vê que eles entram dentro de uma matriz de especificidade, né? Os atratores transferem bem. Os atratores conseguem transferir bem. As flutuações não transferem. Por que as flutuações não transferem? Porque é impossível, dentro do programa de treinamento, a gente prever todas as situações que ocorreriam dentro do ambiente real de jogo, dentro do ambiente real de competição. Então, as flutuações não transferem, os atratores sim. Os atratores transferem. Então, dentro de um programa de treinamento, o que a gente consegue treinar são os atratores. Porém, quanto melhor é o atrator, mais fácil vai ser lidar com as flutuações, certo? Então, quando a gente faz, por exemplo, no boxe um trabalho de manopla, o cara que bate bem na manopla é um cara que quando a flutuação chegar, né, quando ele tiver um adversário ali que se mexe, que revida, esse atrator, apesar de ser modificado, porque ele vai ter que mudar a estratégia para que ele consiga acertar um adversário, que é diferente de acertar uma manopla, porém, otimizando isso na manopla, a gente tem uma facilidade maior de lidar com a variação do ambiente que o adversário representa. E como a gente trabalha essa ideia de habilidades motoras de uma forma geral? Essa pirâmidezinha aí eu acho que consegue explicar muito bem isso, e eu acho que essa pirâmide aí consegue explicar também a relação que a força tem, né? A importância que a força tem nesse processo, né? O treinamento de força em si tem nesse processo. Nessa pirâmidezinha a gente tem lá na base o trabalho de posição. O que é o trabalho de posição? O trabalho de posição é o trabalho biomecânico, né? É o trabalho da otimização dos segmentos corporais, do posicionamento dos segmentos corporais, é como colocar os segmentos corporais localizados em situações que otimizem a aplicação de força, né? Então, o trabalho essencialmente mecânico acontece aí na base da pirâmide. Não adianta eu ter muita força se eu não consigo localizar meus segmentos corporais de forma otimizada no espaço para produzir um resultado final, né? Para produzir uma transferência positiva para uma habilidade motora. Então, o trabalho de posição representa a base desse trabalho. Não adianta eu ter força se eu não tenho mecânica. No meio da pirâmide, a gente tem a coordenação, ou padrão, como você queira chamar. A coordenação representa a forma que esse movimento é representado do ponto de vista cortical e do ponto de vista das habilidades, das relações do sistema locomotor com o sistema nervoso central, certo? Então a coordenação é outro ponto extremamente importante. Não adianta eu ter coordenação se eu não tenho mecânica, primeiro, né? Porque a mecânica está aí na base dessa pirâmide, então para eu desenvolver coordenação eu preciso primeiro desenvolver mecânica, até porque o aprendizado fica comprometido se eu não tiver mecânica. E por fim, lá no ápice da pirâmide a gente tem qualidade de força. Aí é o papel do treinamento de força nesse processo todo. Você vê que está lá no ápice, certo? Você vê que o treinamento de força, né, a relação da força nesse processo de habilidades motoras representa aí o topo dessa pirâmide. Mas para que a gente chegue lá, a gente tem que ter desenvolvido posição e coordenação. Então essa pirâmide representa a relação entre força e coordenação, que é isso que a abordagem integrativa foca, nas relações entre força e coordenação. Entender que a força e a potência só são expressas com coordenação.
E a coordenação é uma habilidade específica. Então, eu posso ser forte para uma coisa e ser fraco para outras coisas. Eu posso ser forte para fazer agachamento, mas posso ser fraco para saltar. Eu posso ser forte para fazer deadlift, mas posso ser fraco para correr. Eu posso ser forte para fazer supino, mas posso ser fraco para arremessar. Eu sou forte para aquilo que eu tenho coordenação, para aquilo que eu consigo aplicar a força que eu tenho. E essa pirâmide representa isso. Aí um modo prático de lidar com essa pirâmide é do ponto de vista da habilidade de correr, né? Lá em cima a gente tem os chamados wall drills, né? Os trabalhos de parede, que são trabalhos de posição, né? São trabalhos aí onde a gente consegue localizar os segmentos corporais, posicionar os segmentos corporais de forma otimizada para a aplicação de força, né? A gente faz aí um trabalho em todas as fases do ciclo da corrida, posiciona os segmentos corporais e posterior a isso, a gente otimiza a coordenação. Essa segunda figurinha aí é um trabalho coordenativo, é um trabalho de harness, né, que a gente chama. E esse segundo trabalho visa otimizar a relação coordenativa, né, visa otimizar a nossa condição de movimento. E por fim, lá embaixo, o trabalho do sled, lá, de empurrar o sled, representa a relação entre o que a gente fez antes, né, a posição e a coordenação, com a qualidade de força. Então essa sequencinha aí é uma sequência que representa aquela pirâmide. O wall drill representa o trabalho de posição, o harness representa o trabalho de coordenação e o sled representa o trabalho de qualidade de força. Pois após a gente observar a relação do controle motor em si, como a gente fez agora com a teoria dos sistemas dinâmicos, a gente tem que observar as relações da própria estrutura muscular, da própria estrutura do sistema locomotor com a aplicação da força, né? A gente está acostumado a olhar o sistema locomotor como o componente que gera força. O componente que gera força, obviamente, que está no sistema locomotor. Porém, o sistema locomotor exerce um papel importantíssimo e um papel crítico na maneira como a gente aplica essa força também. E para a gente olhar para a força do ponto de vista da abordagem integrativa, a gente tem que observar essencialmente dois aspectos. As mudanças tridimensionais na arquitetura muscular, né? O papel da contração isovolumétrica, o papel dos componentes elásticos em paralelo, e o papel da própria unidade contrátil, certo? Da própria unidade contrátil, que seria o conhecido sarcômero. E além disso, a gente tem que olhar para a função da unidade músculo-tendínea, para a relação entre os componentes contráteis e os componentes elásticos em paralelo, com os componentes elásticos em série, né, que são representados aí pelo tendão. Como o tendão influencia na capacidade de aplicação da força. Para a gente falar de unidade músculo-tendínea, a gente precisa entender o que é uma unidade músculo-tendínea. A gente tem aí dois pontos de atracamento, né, entre dois ossos aí. Esses pontos de atracamento, à medida que eles vão se mover, eles vão mover os segmentos ósseos, né, as estruturas ósseas. E esses dois pontos de atracamento eles são formados essencialmente por três estruturas. Uma estrutura contrátil, no caso o sarcômero, uma estrutura em paralelo, que no caso é representado pelo endomísio, o perimísio e o epimísio, certo? Também tem transmissão de força, que a gente chama de transmissão de força transversal. E, por fim, os componentes elásticos em série, que são representados pelos tendões, né? Os tendões que ligam essa unidade aos segmentos ósseos, né? Os dois ossos aí entre a unidade músculo-tendínea, e é justamente a otimização desse processo que vai mover esses ossos. A função da unidade músculo-tendínea é otimizar a força, né? Otimizar a aplicação da força, tanto do ponto de vista da produção de força, quanto do ponto de vista da absorção da força. Então, a unidade músculo-tendínea leva o sistema locomotor a uma condição que seria impossível sem a otimização dessa estrutura, certo? O músculo por si só não conseguiria gerar eficiência
que é gerada pela unidade músculo-tendínea quando bem trabalhada, certo? Então a unidade músculo-tendínea acaba sendo aí um ponto crítico do processo de treinamento, certo? Então os componentes contráteis têm aí uma importância vital, certo? Os componentes contráteis têm que ter força suficiente, como eu falei no começo da palestra. Essa força suficiente faz com que esses componentes contráteis consigam gerar uma força que será transmitida através dos componentes elásticos em série para os dois segmentos ósseos. Então a força com que a contração do sarcômero ocorre, né, com que a contração muscular ocorre, é crucial nesse processo. E a forma como essa contração muscular interage com os componentes elásticos em paralelo também. Certo? Então, vários fatores ligados à arquitetura muscular têm que ser levados em consideração, como o comprimento do fascículo, como o ângulo de penação. Todos esses fatores são fatores que estão inseridos a secção transversal fisiológica, né, a área de secção transversal fisiológica. Todos esses fatores são fatores que pesam no componente de geração de força, certo? Então, isso tem que ser bem observado. E com relação aos componentes elásticos em paralelo, essa revisão aí do Franz Bosch, e essa revisão ela vai mostrar como lidar com um fenômeno chamado muscle slack, ou folga muscular, certo? O que seria a folga muscular? A folga muscular seria o atraso entre o final da contração dos componentes contráteis, né, o final da contração muscular, e o momento onde há o estiramento dos componentes elásticos em série. Isso a gente chama de delay eletromecânico, né, que é uma relação entre o delay elétrico, o delay da unidade contrátil, e o delay mecânico dos componentes elásticos em série. Enfim, o muscle slack ele é a unidade de aplicação da força. Enquanto houver folga, não há aplicação da força. Essa ideia, eu acredito que ela, de forma simplificada, mas de forma direta, ela possa ser explicado por um exemplozinho que a gente costuma dar, que é o exemplo do carro que traciona um carro atrás, um reboque, certo? O reboque está na frente, o carro está atrás. Entre o carro e o reboque existe uma corda, existe algo para tracionar o carro de trás. E essa corda inicialmente ela está frouxa. Quando o reboque anda, a primeira força que esse reboque faz não gera trabalho no carro de trás. Por que ele não gera trabalho de trás? Porque a primeira força que ele faz é para esticar essa corda. Só depois que ele esticar essa corda é que o carro de trás vai poder ser tracionado. Então, enquanto não esticar a corda, não há trabalho. Então, enquanto não esticar a corda, nós não aplicamos a nossa força. E esticar a corda é justamente vencer a folga, vencer o muscle slack, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Essencialmente, isso vem de 3 mecanismos, que também são explicados nessa revisão do Franz Bosch. A carga externa, o contramovimento e a co-contração, que a gente vai estar desenvolvendo daqui a pouco. Então, quando a gente consegue esticar essa corda, inicialmente a gente tem uma capacidade de aplicar força otimizada através da chamada complacência, né? De você conseguir esticar e otimizar a força que é transmitida para os pontos de atracamento. Depois que essa corda estica, há um outro fenômeno a ser observado. Há o fenômeno do rebote, né? Desse chamado efeito catapulta. O efeito catapulta otimiza a aplicação de força a níveis os quais somente a contração muscular seria inviável, certo? A contração muscular não nos levaria a uma aplicação de força tão eficiente sem que os componentes elásticos em série gerassem esse chamado efeito catapulta, né? Que é o rebote dos componentes elásticos em série. Então, o muscle slack é um raciocínio, né? Um conceito que a gente precisa observar para que a gente entenda os componentes de aplicação de força. E para isso a gente vai usar 3 estratégias básicas descritas nessa revisão. Então, o fenômeno do muscle slack é representado aí por quando o músculo está relaxado, né? Quando o músculo não está submetido a uma tensão,
essa unidade músculo-tendínea ela está frouxa, né? Como representa aí na figurinha. E para que a gente consiga aplicar essa força, a gente tem que estender essas unidades músculo-tendíneas. A gente precisa vencer esse slack. A força só vai ser aplicada quando a gente conseguir vencer essa folga através do estiramento da unidade músculo-tendínea entre os dois pontos de atracamento. Para fazer isso, a primeira estratégia que a gente pode usar é o contramovimento, né? E falar sobre o contramovimento vai nos levar aqui a algumas informações. A primeira informação é que conseguimos vencer o slack, conseguimos vencer a folga muscular com o contramovimento. Isso é um fato, certo? Isso não há dúvidas. O problema é que o contramovimento normalmente nos leva a muito tempo. Então, um salto com contramovimento leva aí 500 a 1000 milissegundos, enquanto um salto sem contramovimento nos leva aí 300 a 430 milissegundos. Então, no esporte, na atividade esportiva, no contexto do movimento esportivo, a gente não tem esse tempo todo. Então, o contramovimento acaba não sendo utilizado de forma otimizada nos esportes. Então, não vale a pena o custo de tempo que leva um contramovimento. Então, o fato é que nós conseguimos vencer o slack muscular com o contramovimento, mas esse contramovimento não vale a pena do ponto de vista do movimento esportivo, pela demanda de tempo que ele requer. Então também não vale a pena nós treinarmos o nosso atleta para inserir esse contramovimento no comando central, porque isso não vai ser utilizado nos esportes. Então o contramovimento é uma estratégia interessante, é uma estratégia positiva do ponto de vista do muscle slack, mas que não vale a pena ser utilizada do ponto de vista do treinamento. E a gente tem um trabalho mostrando a relação com a rigidez de perna, né? A rigidez de perna na fase de contramovimento do salto. Então a gente tem aí que há uma correlação entre a rigidez de perna e o declínio dos estoques de energia elástica na fase de contramovimento. Então a rigidez de perna, quanto maior é a rigidez de perna, menor é a capacidade de estocar energia elástica na fase de contramovimento. Então a gente está vendo aí que não vale muito a pena, já que a rigidez de perna vai ser nossa unidade mais importante para vencer o slack, certo? Então o contramovimento talvez não seja uma estratégia tão positiva. A relação entre rigidez de perna na fase de contramovimento e altura do CMJ também não foi estatisticamente significativa nesse trabalho, mas a gente sabe que a utilização do contramovimento gera uma performance maior, certo? A gente tem aí uma performance otimizada quando utilizamos contramovimento. O salto com contramovimento é mais alto do que o salto sem contramovimento. Porém, o custo de tempo que o contramovimento requer talvez não faça com que ele seja uma estratégia que vá valer a pena, certo? Outra estratégia que a gente pode usar para vencer o slack é a carga externa. Sempre que a gente adiciona carga ao movimento, a gente consegue vencer o slack de forma mais fácil. Isso é interessante para esportes que requerem carga externa. Alguns esportes, como o futebol, por exemplo, como os esportes coletivos de uma forma geral, que não requerem essa carga externa, você acaba treinando o seu atleta para ser dependente da carga externa para vencer o slack. E isso não é bom do ponto de vista da transferência. Então a carga externa vence o slack, mas também é uma estratégia que pode não ser tão interessante, principalmente para esportes que não requerem uma carga externa na sua prática. E o que vale a pena, então, já que as duas primeiras estratégias não valiam a pena? O que vale a pena é gerar uma pretensão de movimento, né? Gerar uma pretensão na unidade músculo-tendínea através das co-contrações. Então, o aumento do estiramento da unidade músculo-tendínea resulta no aumento da rigidez. E a rigidez é o nosso ponto crucial aqui nesse processo. Então, uma velocidade de contração aumentada também leva a uma maior rigidez devido às propriedades viscoelásticas dos componentes elásticos em série. Isso é extremamente importante. Então, a co-contração parece ser a forma mais eficiente de conseguir vencer a folga muscular e aplicar essa força nos esportes, certo? Parece
ser aí a nossa melhor maneira de fazer isso, de aumentar a produção de força, de aumentar a aplicação dessa força através do fato de nós vencermos aí a folga muscular, certo? Então o aumento da rigidez dos componentes elásticos em série irá aumentar o desempenho de velocidade, porque a transmissão de força dos componentes contráteis para os pontos de atracamento será mais rápida. Então quando a gente vence o slack é justamente isso que a gente quer. Se você imaginar um movimento de corrida, né, o ponto inicial da fase de apoio da corrida, que seria o strike, né, o momento que você toca o pé no solo, se você tocar o pé no solo sem vencer a folga, a primeira força, que seria a força de reação do solo, vai ser usada para vencer essa folga e só depois a gente vai conseguir aplicar força. Isso, do ponto de vista prático, aumentaria o tempo de contato, certo? Porque a aplicação de força de propulsão só viria depois, só viria após vencer a folga. Enquanto, se você usar estratégias de pré-tensão, né, a partir de co-contração, antes do pé tocar no solo, então, quando o pé tocar no solo, você já vai ter vencido a folga. Então, o tempo de contato será menor, porque assim que você toca o pé no solo, você tem condições de aplicar essa força para gerar propulsão, né, para gerar trabalho. Tá aí o que a gente estava falando agora, né? Você só consegue gerar força de propulsão depois que você estica a unidade músculo-tendinha entre os dois pontos de atracamento. Então, enquanto isso não acontece, você não vence a folga. E enquanto você não vence a folga, você não gera trabalho, certo? Então, a estratégia de co-contração, a estratégia de ensinar o atleta, do ponto de vista do movimento, a gerar uma pré-tensão, faz com que você consiga otimizar a aplicação dessa força. E para fazer isso, a gente utiliza o treinamento de força unido à coordenação. Aqui eu não estou falando de treinamento de força e treinamento de coordenação. Eu estou falando de treinamento de força com treinamento de coordenação, certo? Utilizar a capacidade que o treinamento de força tem de gerar rigidez juntamente com a capacidade que o treinamento coordenativo tem de inserir essa rigidez do ponto de vista reflexo no sistema nervoso, faz com que a gente consiga otimizar muito essa aplicação de força. Obviamente que isso está inserido na fase de preparação específica, né? Então a gente tem uma divisão de exercícios, uma divisão do treinamento de força, que vai desde treinamento de força pura, que é independente do tempo, até treinamento explosivo, né? Treinamento de velocidade, que é tempo dependente. E no outro eixo a gente tem um treinamento com coordenação básica, com coordenação simples, para um treinamento com coordenação complexa. Então, inserir o treinamento dentro desses 4 parâmetros aí é a chave para desenvolver essa relação entre treinamento de força e coordenação, certo? Alguns exemplos de exercícios que a gente pode estar utilizando. Esse primeiro exercício aí é um exercício que tem muitos atratores envolvidos aí. Se você prestar atenção, você vê aí que a perna de apoio é uma perna que está em posicionamento semelhante ao posicionamento de toe-off. Então, otimiza a aplicação de força no toe-off, e a carga é um componente importante porque otimiza a utilização de rigidez para fazer isso. Então é um exercício muito interessante, né? Essa utilização desse clean aí, desse clean que tem como finalidade, como resultado final, a perna em cima de uma caixa, e que distribui aí vários atratores dentro desse movimento, trabalha aí vários atratores dentro desse movimento. E o outro movimento é um step-up coordenativo, né? Um outro exercício que o Franz Bosch gosta muito, que é o step-up, e inserido dentro de um contexto de coordenação, né? Inserido dentro de um contexto que otimize a aplicação dessa força, certo? A ideia geral é de utilização de treinamento de força e coordenação unidos. Então, dentro da abordagem integrativa, isso é o componente básico, é o componente mais importante. Então, fazer isso e entender como funciona isso, vocês viram aqui que alguns exercícios não são tão comuns. É justamente esse o grande problema da abordagem integrativa, é entender o que cada um desses exercícios propõe, qual é a ideia de cada um desses exercícios. Mas a abordagem integrativa é a união da ideia de força com a ideia de coordenação.
É, na verdade, trabalhar a interseção das capacidades motoras. É trabalhar em cima da ideia de que performance é um fenômeno não linear. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Aqui a gente está com o nosso blog aqui, que mostra um pouco mais do nosso trabalho, certo? E agradecer mais uma vez ao professor Lino pelo convite. Foi um prazer estar aqui no Conecid.